Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise em português, a mais uma review de um produto de vaping e que me foi enviado pela BP Mods, pelo nosso querido Bruce da BP Mods, e que nos enviou o Shure. Este tanque de 22 mm e que pode levar 2.4 ml de líquido, 3.8 e que pode ir até aos 6 ml de líquido, que dá para MTL, RDL, aquele direto ao pulmão bastante restrito, e até um direto ao pulmão, e que vem aqui com umas particularidades que vamos ter que falar. Mas para isso vamos descer à mesa, vamos ver o que vem, o que existe de extras para este tanque, como é que ele se usa, e depois então voltamos para as nossas considerações finais. E fiquem por aí. Ora, então temos o nosso BP Mods, o Shure Gravity Feeding RTA, ou seja, o líquido vai cair com a gravidade. Ora, nós temos dois, um que me foi enviado pela BP Mods, outro que foi a oferta do nosso querido Adélio, o nosso Iceman, e que na caixa, ou melhor, no invólucro que está à volta da caixa, temos o que contém a caixa, neste caso será um Silver, SS Silver, o outro será um DLC Eclipse, portanto será uma cor ligeiramente diferente, e temos o código de verificação da autenticidade, raspar e verificar no site da Dovpo. E a BP Mods enviou-me ainda uma série de extras, nomeadamente Short Tank Kit para o Shure, ou seja, será uma campânula mais curta. Enviou-me também o Ultimate Pack para o Shure e enviou-me ainda o cap de metal. Vamos já ver estes todos em pormenor, mas vamos começar por analisar a própria review. Neste caso temos então o cartão da BP Mods e que diz-nos qual é o aconselhado para utilizar com as nossas resistências, nomeadamente os valores óhmicos, o diâmetro da coil, depois o ar que deve ser dado e o tipo de sabores que nós poderemos querer sentir mais. Tipos de dispositivos como sugestão para utilizarmos, nomeadamente mods, Box Mod, MOSFET ou SBS, mas single coil, que é espetacular. Dual Box ou Skunk Mod, ok, podes fazer o que tu quiseres, mas careta feia. Mac Mods, se for híbrido, ele diz que este tanque é híbrido safe, ou seja, que é seguro utilizar, ou seja, o PIN 510 que estará mais saído. O segundo cartão diz-nos tudo o que vem na embalagem, nomeadamente as especificações, os pinos de ar que vêm incluídos, os acessórios que vêm incluídos, as coils que vêm incluídas e, atenção, MTL não remover algodão e não cortar o algodão se ficar ligeiramente levantado. RDL, cortar o algodão da forma como está indicada para que o líquido passe mais para baixo, segundo eles. Depois temos a vista expandida, o dispositivo, o nosso tanque completamente desmontado. Depois temos aqui o Juice Flow Control, ou seja, que ele diz que devemos premir para baixo e rodar o nosso tanque, portanto nós vamos já ver isto em pormenor. E depois temos ainda um bloquear do nosso tanque conforme as posições que estão aqui sinalizadas. Em relação ao nosso Shure, temos então o nosso tanque, que já vamos ver em pormenores. Temos uma caixinha de acessórios. E esta caixinha de acessórios, o que é que nos traz? Tal e qual como dizia no cartão que acompanha o dispositivo, temos os pinos de restrição do ar, e que isto vai ser o verdadeiro do pincel para utilizar isto, mas já vamos perceber porquê. Depois temos o saquinho com os nossos jorrinhos suplentes, os parafusos para o nosso deck, coils, e que, segundo eles, as coils que vêm de origem será uma de nicrómio 70 26 gauge a 2,5 com 7 voltas,
para um MTL arejado a 0.7 ohms e será uma Clapton Coil 28 gauge a 2,5 mm, 5 voltas a ponto 55 para um direto ao pulmão restrito. Portanto, não estão a contar aqui com o MTL restrito, tal e qual como eu gosto. Em relação ao nosso RTA, o nosso Shure. Ora, temos Drip Tip 510, esta vem com a base de encaixe metálica e depois traz a parte superior de rosca. É bastante curta e temos dentro do saco das peças suplentes um bocal extra e que é ligeiramente mais comprido e ligeiramente mais apertado, ou seja, para um MTL ligeiramente mais apertado. E este é o que nós vamos utilizar, já que o primeiro teste é sempre um MTL bastante restrito. Depois temos, se vocês repararem, nós temos aqui umas marcas, quer na parte do corpo superior, quer na parte do meio, e que temos aqui algumas posições e que nos permite rodar e bloquear nas posições de utilização. Ou seja, as marcas que estão sinalizadas quer na parte superior do tanque, quer na parte central, e nós temos uma na parte superior e temos uma de cada lado na parte superior, que significa que ela é simétrica, e depois na parte de baixo temos 3 marcas. Na primeira marca significa que o líquido estará totalmente aberto. Entre a primeira e a segunda marca teremos o líquido 50% aberto. Na segunda marca será quando o tanque está disponível para ser o deck ser removido do tanque. E depois temos a terceira marca, que será com o líquido completamente fechado. Em relação àquilo que nós poderemos ver mais aqui, é que na posição do meio, para podermos remover então o nosso dispositivo, temos a parte para abastecimento de líquido. Nunca na furação central, porque senão o líquido vai sair aqui pela nossa chaminé, mas sim nestas duas furações em formato feijão. Desmontar isto é possível, sendo que a rosca da parte do vidro, vamos lhe chamar assim, é plástico e ali em cima na zona da chaminé e que vai enroscar com a parte da nossa chaminé. Esta parte é uma peça única, atenção ao O-ring que está ali junto à rosca e o O-ring onde o vidro vai selar pela parte de baixo. Portanto, roscas de plásticos com metal, vocês já sabem qual é a minha opinião. Em relação à parte de baixo, e vamos lhe chamar parte de baixo, já que é uma parte única. Temos então estas duas furações, que será para onde o líquido vai descer, ou seja, exatamente pelos mesmos locais onde colocamos o líquido, ele vai descer para o nosso deck. Agora, para se desmontar esta secção, isto está por encaixe. Se não conseguirem tirar simplesmente puxando aqui pelo 510, utilizem um mod ou algo com a rosca 510 que vos facilite a remoção do vosso deck. E ficamos então aqui com a parte à vista de este O-ring, será o que vai fazer a vedação com a parte de baixo do nosso depósito de líquido. E depois não há aqui muito mais que nós possamos ver. De qualquer forma, fica a nota de que estas peças, portanto, fica aqui a nota, aquelas peças são as que estão mais saídas, porque vão pousar em cima do nosso algodão, para onde o líquido irá cair. Depois, em relação ao nosso deck, ele tem posições para ser colocado. Nomeadamente, se vocês repararem, nós temos aqui as entradas do ar, são 3, ou seja, 3 entradas do ar à volta do dispositivo, e das duas uma, ou nós alinhamos mais ou menos as entradas de ar para podermos fazer o encaixe, ou, e reparem no pormenor, que é do lado onde tem este símbolo aqui das aspas, o próprio deck tem ali um pontinho, portanto este será o pontinho de encontrar a posição correta para fazer o encaixe e ficando os ares alinhados. Em relação ao nosso deck,
E agora aqui temos uma série de notas a dar-vos. Postos para colocação da nossa resistência e em relação a estes postos, parafusos de chave de fendas, permitem coils algo mais granjolas, mais elaboradas, e depois temos aqui estas paredezinhas no próprio poste que vão servir de batente para que o fio não salte. Portanto, um excelente pormenor aqui conseguido. Depois temos aqui estas duas barras que vão servir para pousar a coil de jig ao colocarem aqui a vossa resistência, fazendo com que ela fique à medida exata para ser utilizada, e o algodão depois vai ser cortado aqui por fora destes postes, de forma a que o líquido vá cair exatamente em cima desta zona. Esta parte central será onde nós vamos utilizar os restritores de ar, e restritores de ar estes que vêm, e agora aqui um exagero nestas peças, porque acho que isto é um exagero, tanta quantidade. Elas estão todas sinalizadas 0.8, 0.9, 1.2, 1.1, etc. Ou seja, dando por ordem, temos 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2,5, 3 e se utilizarmos sem restrição, tal e qual como ele vem de origem, 4 mm de diâmetro. Eu vou utilizar a de 0.8, que vocês sabem que o meu primeiro teste será sempre MTL o mais restrito possível. E um contra aqui para estas pecinhas, que isto vai se perder com uma facilidade enorme. E então aqui nos testes isto vai ser aqui o verdadeiro do pincel. Acho que é demasiadas peças, ninguém vai ao pormenor de 0.8 para 0.9, digo eu, penso eu de que. Mas como não tem regulação de ar exterior, será a forma de restringir o ar. Colocar esta peça é colocar aqui em cima e premir, e simplesmente premir de forma a que encaixe aqui nesta secção central do nosso deck. Para remover, utilizar uma chave de fendas e é só levantar e puxar. Em relação a estes restritores, não podemos ter a coil no local para fazer a troca ou ajuste de ar. Portanto, fica aqui este contra. Em relação à desmontagem do nosso deck, temos ainda o pino central do 510 e, como vocês veem, banhado a ouro e bastante saído, portanto é compatível com dispositivos híbridos ou dispositivos mecânicos. Portanto, ao remover este pino central, não estamos a fazer nada mais, nada menos do que remover também aqui a secção do positivo e que está com o isolador em pique. O isolador em pique, que é esta peça de plástico. Esta peça que vem de origem como pino, como positivo, ele vai servir também como um certo, não diria restritores, mas é o que vai fazer funcionar toda esta peça para que o ar enquadre ali na zona central. O que é que vai acontecer aqui? É que este pino não é regulável. Porquê? Porque será o que vai apertar o poste positivo, como tal não servirá como uma regulação de ar interior, porque senão o poste positivo vai ficar ligeiramente solto. Portanto, temos que o apertar na sua totalidade para evitar fugas de líquido e algum erro de leitura, inclusive da nossa resistência. Vamos colocar então o restritor de ar de 0.8 e que será para o nosso primeiro teste. Vocês sabem que eu faço sempre com fio simples. Vamos colocar na nossa tab. Para o primeiro teste, como é habitual neste canal, Cantal 28 gauges, fio simples. E utilizando a minha habitual técnica para os meus primeiros testes, 4 voltas ligeiramente espaçadas. Vamos desapertar os postes, os parafusos dos postes do nosso dispositivo. Vamos colocar a nossa resistência. Os postes e as resistências estão preparados para apertar na resistência enrolada no sentido dos ponteiros do relógio. E agora uma técnica aqui que eu vos vou dar como dica. Pressionem ligeiramente o fio contra o parafuso, porque senão vocês vão estar a apertar
e ele vai estar a saltar fora. Depois de estar colocado, se vocês repararem, ele vai forçar ligeiramente a coil para a lateral. O que é que vamos fazer? Vamos ajeitar a resistência do outro lado, vamos esticar a nossa coil, colocar a coil de jig ali nos locais devidos e vamos apertar então o outro poste. Mesmo sem estarmos muito preocupados com as pernas da resistência, ela fica bem apertada, bem segura e não salta fora. Cortar as pernas da resistência, das duas uma, ou podemos fazer a técnica do mover o metal até ele partir, ou utilizando o nosso alicate de corte bem encostadinho aqui ao parafuso e ao poste, e é só simplesmente cortar. Utilizando a coil de jig, a coil fica exatamente colocada ao centro em relação à colocação do algodão, mas poderá ser necessário verificar se ela ficou realmente alinhada horizontalmente e verticalmente. A altura em relação à saída do ar, ela é automaticamente definida pela colocação aqui da coil de jig. Vamos colocar o nosso algodão e para tal vamos utilizar o BP Mods, o Pro Vape Cotton de 2,5, já que a coil foi enrolada a 2,5. Depois de passar o algodão por dentro da coil, vamos simplesmente ajeitar e agora o corte do algodão deve ser feito aqui pelo exterior deste encaixe onde a coil ficou apoiada. Vamos abrir bem o nosso algodão e agora aqui o abrir bem e vamos deixá-lo ficar tal e qual como ele está, ou seja, ele vai ficar tipo bigodes de coisa, né? Vocês percebem o que é que eu quero dizer. E agora há aqui uma nota a ter em atenção. Estes batentes onde nós colocamos a nossa coil de jig têm aqui uma espécie de batente para que o algodão tenha aqui uma base para que não vá mais para os lados do que aquilo que deve. Portanto, vamos simplesmente alinhar o algodão com estes batentes para que fique devidamente posicionado quando colocarmos a cap superior, para que ele fique devidamente colocado. Depois, se tiverem alguma dificuldade em fazer isto com o algodão seco, depois de devidamente umedecido, será realmente mais fácil. Para este teste vamos utilizar o nosso Sobec. Vamos umedecer o nosso algodão e a nossa coil. Como vocês veem, o algodão aqui posicionado aqui da parte do lado destes pequenos batentes. De resto, não é preciso fazer muito mais. Vamos encaixar o corpo central, alinhando então ou as entradas do ar ou o tal pontinho ali com o símbolo que está no corpo central, e ao alinharmos ele vai procurar a posição para encaixar perfeitamente. Agora só temos que desenroscar e isto é ótimo para não se haver aqui sujidade de dedos. E agora em relação à parte superior, temos então com o corpo no aço inox e com o plástico baço, e que com o líquido ele fica mais transparente. Existe a possibilidade de termos, por exemplo, numa cor tipo gunmetal, que eles chamam o DLC, e que será uma cor muito mais sóbria, muito mais que passa mais despercebida. Mas depois temos a hipótese de ou utilizar a cap metálica em substituição e que vai lhe dar aqui um aumento bastante grande à quantidade de líquido que possa ser aqui introduzida, mas tendo na mesma aqui um pequeno vidro para visualizar a quantidade de líquido que está no seu interior, e que este leva 3,8 ml, se formos para este grande leva 6 ml, e depois este vem aqui com esta peça de borracha que vai servir para aqui, para podermos transportar aqui líquido e servir isto como se fosse um pod. Ou seja, nós podemos transportar aqui o líquido e quando ficarmos sem líquido, para não andarmos com uma garrafa, tiramos a parte superior do vasilhame,
metemos este que já tem líquido, passamos a peça de borracha para aqui e isto serve quase como um transporte de líquido. Faz-me lembrar quase o sistema dos borotanques, em que só se troca a peça de baixo se ele trouxer a devida rolha por baixo. Temos ainda a peça short, ou seja, o mais pequenininho, e que vem também em tanque transparente e já com bocal integrado, e este passa a transportar apenas 2,4 mililitros de líquido, mas tendo exatamente o mesmo funcionamento que o anterior, já que traz também a borracha por baixo. Para quem gostar da coisa em Ultem, em amarelinho, temos ainda a Drip Tip, as Drip Tips, aliás as duas em Ultem amarelo, e a parte só do vidro em amarelo. Todas estas peças são encontradas disponíveis à parte para quem quiser abrilhantar o seu Shure. Ora, temos o nosso deck e a nossa coil montada. Vamos abastecer o nosso tanque, o nosso reservatório. Vamos colocar então, e encontrando uma das marcas que tem ali aquele dentito e é o que vai fazer o bloqueio com o nosso deck, vamos encontrar uma das marcas para centrar aqui também com o símbolo, com ali as aspas, e é o símbolo central, e é aqui que vamos encaixar o nosso dispositivo. A partir do momento que está encaixado, vamos ou fechar completamente o líquido, e atenção para não desenroscar o vidro, vamos fechar completamente o líquido, e quando quisermos utilizar, vamos abrir, sendo na posição intermédia entre a primeira e a segunda marcação, ou na primeira marcação com o líquido totalmente aberto. Vamos colocar num mod ao nosso gosto e vamos passar aos nossos testes. Pois é, estamos de volta. Então, o que é que eu tenho a dizer acerca disto, visto que este cinzento do aço inox foi-me enviado pelo Adélio, o Iceman PT 3D, vocês conhecem agora de a produção de produtos em 3D para produtos de vaping, e este preto foi-me enviado pelo Bruce da BP Mods. O que é que acontece aqui com estes dois dispositivos? Este é o que eu tenho estado em uso, este será para o Javali no final deste vídeo. Temos aqui algumas considerações aqui a colocar. Temos, em primeiro lugar, e vamos falar já de prós e contras, porque depois daquilo que vimos na mesa será fácil vocês perceberem o porquê disto. Caixa sem abertura fácil como contra já é o habitual que eu aponto sempre, e os produtos da BP Mods vêm todos sem abertura fácil nas caixas e uma pessoa tem que andar ali com a chave às vezes para quem não tiver unhacas para abrir a caixa. Agora, vem aqui alguns pormenores que eu vou ter que começar a falar e vou ter que agarrar por uma ponta para ver se não me perco, quer nos prós, quer nos contras. Como contras? Primeiro, o vidro está roscado na chaminé, ou seja, temos rosca de plástico com metal. Vocês já sabem que eu sou contra isto. Aqui, para evitarem ter uma tampa superior, acaba por acontecer esta situação, o que nos leva a duas situações. Eu não vou dar como contra, mas vou dar como nota, que é o sistema antigo de enchimento. Ou seja, isto é o que nós chamávamos de old style, de a velha guarda, que é nós temos que virar isto ao contrário, remover o tanque, encher por baixo, voltar a procurar aqui o encaixezinho com ele virado de pernas para o ar e depois então ele está pronto a usar. Não vou dar como contra, mas é uma pequena nota. E então o que é que vai levar aqui a um contra? É o facto de não ser enchimento por cima, ou seja, facilitado sem ter que andar a virar isto ao contrário, pousar o mod, agarrar o tanque de pernas para o ar, encher o tanque, voltar a agarrar no mod, encaixar e depois então virar. Isto, epá, chateia-me. É old school, mas chateia. Como contra, e aqui tem a ver com a própria construção do dispositivo, que é, já vamos falar isto como Pro,
mas que é a regulação, o encerramento da passagem de líquido, a abertura para a remoção do tanque do corpo do deck e depois o encerramento do líquido. Portanto, líquido todo aberto, líquido meio aberto, tanque separável e tanque fechado, a passagem do líquido. São as 4 posições, estando 3 delas aqui assinaladas. Então vamos começar os contras disto. Primeiro, sinalização destas posições. Tem 3 sinalizações, demasiado minúsculas, para gajos pitojas como eu, se tivessem óculos, é pura palpanço, é por tentativa e erro. Portanto, fica aqui a crítica para estas sinalizações. Tem os cliquezinhos, é um pró, mas fica aqui este contra que às vezes um gajo engana-se e não sabe muito bem em que posição é que está. Se tivesse aqui uma marca do género buraco aberto, buraco fechado, desencaixe, epá, umas sinalizações cravadas no metal, ficaria mais sentido, mais perceptível, mais visível, mais fácil de utilizar, user-friendly, facilidade de utilização pelo utilizador. Portanto, fica aqui esta parte deste contra. Como segundo contra, em relação a isto tudo, é, segundo não, terceiro. Portanto, o primeiro é o tanque ter que se virar ao contrário para meter líquido. O segundo, as posições para tirar o tanque ou regular a entrada do líquido. E agora, para mim, o contra que mais me incomoda nisto tudo, que é o deck para encaixar no corpo central é simplesmente de encaixe. Não há nada que o prenda a não ser o O-ring. Ora, eu vou dar aqui o exemplo que é isto. Nós ao puxarmos, ele desencaixa, o deck fica no modo e o corpo central está aqui. Depois, tem aqui 2 contras, que é o encaixe. Nós temos que andar aqui à procura para encaixar mais ou menos no sítio. E para quê? Porque se nós pusermos fora do sítio onde ele deve encaixar certinho e andarmos à procura da posição, aquelas ponteiras por onde cai o líquido vão deformar o algodão. Ao deformar o algodão, pode-nos criar problemas na nossa construção e haver aqui excesso de líquido no deck ou outra situação qualquer do género. Gorgulhanço, etc. Portanto, fica aqui então o tal outro contra, que é nós temos que encaixar direitinho, não andarmos aqui à procura do sítio. E a marca que nos dá a indicação do encaixe perfeito ou regulando-nos pelas 3 furações do ar, carece aqui do apontar a coisa no sítio certo, no momento oportuno, para que não falhe. E isto, eu tenho isto como contra, porque nem toda a gente vai ter a paciência ou cuidado de estar a meter a coisinha mesmo ali no ponto certinho. E agora, como último contra, em relação a este sistema de encaixe, é que transportando isto na mala, no saco, na bolsinha de transporte, no bolso, o que é que pode acontecer? É que com o andar da carruagem isto vai mexendo e quando nós damos por ela ele já está assim. Eu vou-vos mostrar assim e que acaba por cair, como vocês viram. Mas o transporte que me aconteceu de o transportar na minha bolsinha, que isto, epá, é aquela questão do... com as cacetadas e o transporte e anda dentro do saco e leva pressão daqui, pressão dali, isto vai começando a desencaixar. Portanto, fica aqui o alerta, sempre que vocês não estiverem a utilizar o vosso Shure, fechem o líquido do tanque, para não terem uma surpresa, porque perder o líquido todo no saco de transporte, no bolso das calças, no bolso do casaco, é muito chato. Portanto, sempre que estiverem a transportar, que não tiverem em uso, fechem o líquido. É o conselho que eu vos posso dar e vem na sequência destes contras. Como contra em relação ao deck, os inserts, as pecinhas para regulação do ar, já que não tem regulação de ar exterior, acaba por ser um contra. Porquê? Nós poderíamos ter um insert lá dentro com uma furação um bocadinho maior e depois regularmos aqui fora. Não dá. Portanto, a regulação do ar é totalmente por essas pecinhas que nós vamos colocar debaixo da nossa resistência. E qual é o contra principal destas pecinhas? Primeiro é que nós, para mudarmos o ar, temos que desmanchar a construção da coil. Porque não dá para trocar o ar sem
interferir com o nosso algodão e com a nossa coil. Portanto, a coil estando posicionada, temos que tirar a coil fora para poder trocar o ar. Portanto, vocês acertem com o vosso ar à primeira, senão vão ter que andar aqui a substituir coils até acertarem com o raio do ar. E isto para mim é um grande contra, porque não tendo regulação de ar exteriores, é mesmo ao pormenor. O que nos leva aqui a um pró e que já vamos falar nesse pormenor. E falando nesse pormenor, em relação ao ar dos Shure, é impressionante. E aqui temos que dar como pró a quantidade de restritores que traz. E traz de 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e depois entramos aqui na versão do direto ao pulmão, RDL ou direto ao pulmão, o de 2.5 e o de 3 mm. E se tirarmos o restritor fora, estamos com 4 mm de diâmetro. A vantagem de utilizarmos os restritores é que se cair ali um bocadito de líquido, o restritor como é meio cónico, não vai entrar para dentro do ar, não vai babar pelo ar. Se tivermos sem restritor do ar, alguma gota que possa cair ali pode acabar por aparecer aqui nas entradas do ar exteriores do nosso tanque. Mas temos de estar aqui como pró a quantidade de restritores. Ou seja, para aqueles gajos mesmo exigentes ao pormenor do ar a passar por baixo da nossa coil, temos um para cada gosto. Pincel aqui é que cada vez que trocamos o ar temos trocado de coil, porque reutilizar a coil depois poderá não ser muito fácil. Vamos dar aqui como pró, mas com uma chamada de atenção, que é os postes para a colocação das nossas resistências. Apesar de ter lá aqueles batentezinhos para a coil não fugir, eu dei por mim a apertar as coils e mesmo com a coil jig na posição certa, correta, para a qual foi criado lá aquelas coisinhas, aquelas coisas côncavas para pousar a coil jig, ao apertar a coil, ele vai puxar a coil para um lado e ao apertar do outro vai puxar a coil para o outro. Portanto, requer aqui depois algum ajuste por causa da largura da coil para podermos aproveitar o ar na sua melhor perfeição na zona central da coil, portanto fechá-la ali um bocadinho, se ela não tiver espaçada, se ela não tiver espaçada ao apertar as pernas da coil, ela vai espaçar pelo menos nas pontas. E fica aqui esta nota, esta chamada de atenção. Eu não vou dar como contra, porque isto dá-nos aqui uma latitude de utilizar várias coils, vários tamanhos, várias larguras, e isto tem o seu pró no meio disto tudo. Como pró, a facilidade de construção, isto não tem nada que saber. Fica aqui uma chamada de atenção, que é, tal e qual como vem nos cartõezinhos do Shure, que é em relação ao algodão, e que dizia ali em baixo, se utilizarem em MTL, não cortar o algodão, mas se utilizarem em DL, cortar a parte mais alta do algodão. E quer isto dizer o quê? Isto é um pró-facilidade, porque coloca o algodão, cortou, se for para MTL, coloca o corpo central, está feito. Se for para direto ao pulmão, a coil fica com aquelas pontas mais levantadas à saída na zona do corte e vamos cortar de maneira a ela ficar mais certinha. Tal e qual como vocês veem aqui nesta fotografia, porque a queda do líquido vai ficar a premir o algodão. Se tiver muito algodão, em direto ao pulmão, poderá dar-vos dry heat. Se tiver pouco algodão, ele vai circular o líquido com mais facilidade. No MTL já é ao contrário. Vamos estar a puxar, a queimar muito menos líquido. Portanto, quanto mais algodão tiver, menos probabilidades existe de haver babanços ou gorgulhanços. Não tive qualquer problema com ele na sua utilização. Nem em direto ao pulmão, nem em MTL. Como pró, eu dei como contra, mas acaba por ser um pró. É que também temos o regulador de líquido, que é totalmente para uma posição, vai estar o líquido totalmente aberto. No quarto, entre o totalmente aberto e a posição para tirar o tanque fora, e atenção que o tanque fora ele fica completamente aberto, temos que virar o tanque ao contrário. Temos ali uma meia posição que dá meio líquido, portanto para quem tiver com líquidos mais finos, 50-50 por exemplo, será uma boa tentarem minimizar a probabilidade de correr mais líquido para dentro do algodão. E depois temos a posição de tirar o tanque e a posição do totalmente fechado. Portanto, fica aqui o pró de esta possibilidade de regularmos o todo aberto ou o meio líquido, tendo em conta a viscosidade dos líquidos utilizados. Como pró,
E aqui vamos ter que falar nisto. A quantidade de extras disponíveis. Não que venham na caixa. Não. A quantidade de extras disponíveis e que a marca me mandou. Nomeadamente a Top Cap, o vidro, em Ultem e com as correspondentes drip tips de MTL e de direto ao pulmão. Isto para quem quiser alterar um bocadinho a jogada. Este vai acompanhar o preto no javali no final deste vídeo. Depois temos, para quem quiser utilizar uma versão mais pequenininha, tornar o tanque mais pequenininho e que pode fazer, temos a versão short. E a versão short não é nada mais, nada menos que aquilo que nós temos aqui em relação ao nosso tanque, mas se repararem, leva um bocadinho mais de metade do líquido. Portanto, aqui levará 2.4, aqui levará 3.8. E depois temos ainda uma outra opção, que é a cap grande, mas metálica. Esta cap grande já levaria 6 ml de líquido. Tem na mesma o vidro para se poder ver o líquido, mas seria com uma chaminé zorra bastante comprida. Pá, eu experimentei duas delas, não tive grande alteração em relação a sabores, entregas de nicotina de uns para os outros. Não. Portanto, não há aqui grandes diferenças. Pá, eu gosto muito desta. Gosto muito desta. No meio destes extras temos o grande Pro. Porque eles chamam este RTA Gravity Feed, ou seja, de pinga-pinga por gravidade, mas depois tem aqui um pormenor que diz também que estes tanques são também um pod. O que quer com isto dizer o quê? Eles vêm de origem com esta pecinha de borracha e que tapa completamente, uma rolha, tapa completamente as furações da colocação do líquido e até a própria chaminé. O que quer com isto dizer o quê? Nós podemos atestar o tanque, tapamos com esta rolhinha que vem de origem e podemos transportar o líquido no nosso tanque como um pod suplente, um cartucho suplente. Ora, acabou-nos o líquido, viramos isto ao contrário, tiramos o nosso tanque fora, e agora estás-me a deixar ficar mal. Então, ora, posição aberta. Tirar tanque. Tiramos o nosso tanque fora, trocamos a borrachinha para o tanque que tirámos fora para não haver aqui nenhuma perda de líquido e não haver aqui sujidade no nosso transporte, agarramos no tanque novo, colocamos e temos um tanque cheio pronto a usar. Portanto, este é um grande pró, a ideia está muito bem conseguida, está realmente, como eu costumo dizer na gíria, isto está bem esgalhado para este tipo de utilizações. O que é que vai falhar aqui? E para mim a grande falha no meio disto tudo é realmente o deck e o corpo central separarem-se, não ter aqui uma forma de a fixar. Isto para mim chateia-me um bocadinho. Mas depois temos a possibilidade de, ok, fechamos o líquido, o máximo que pode acontecer se ele separar é darmos cabo do algodão ou da coil. Mas fica no vosso entendimento. Agradecer ao Adélio, o Iceman, pelo envio deste Shure e que vai ficar para a minha utilização pessoal. Agradecer à ABP Mods pelo envio do DLC Black, ou como é que eles lhe chamam? DLC Eclipse, que será este e que vamos já no final deste vídeo ver quem é o faraó que vai ficar com este. Faltava uma informação extremamente importante. Sabor, entrega de nicotina. Pá, não é um top, mas também não é mau. Temos aqui um sabor mediano, um sabor bom, não puxa muito aos doces, não puxa muito às notas secas, é um sabor muito, como se diria, no surf em relação ao mar, um sabor muito flat, um sabor muito pasmado. O sabor é bom, nota-se os sabores, consegue-se ter a percepção das diferentes notas do líquido, consegue-se ter a percepção dos diferentes aromas, mas não é um sabor top. E atenção, eu experimentei com as várias resistências fio simples, experimentei com Fuse Clapham, experimentei com as Aliens MDV Coils.
E, epá, o sabor... falta ali qualquer coisa. O sabor é bom, mas não chega a muito bom, não chega ao top. Seja em direto ao pulmão, seja em MTL. O Throat It em MTL, com os restritores mais apertadinhos, o 0,8 até ao 1.2 no máximo, temos um excelente Throat It em MTL. Já para o DL, e tendo em conta a variação da quantidade de nicotina para maior quantidade de vapor e maiores potências, vamos sentir um arranhar, mas não é definido. É um arranhar incomodativo se aumentarmos o valor da nicotina, mas não é um Throat It definido. Em MTL, o Throat It é bom, dentro daquilo que seria de esperar para um dispositivo de MTL. Não é um top tipo Pioneer, não, mas o Throat It é bastante bom. Em relação a isto, não há muito mais a dizer a não ser, independentemente daquilo que vocês usarem, seja em MTL, seja em RDL, um direto ao pulmão mais restrito, seja em direto ao pulmão, que não será um arjadão, não, é um direto ao pulmão ligeiramente restrito, façam-no em segurança e com respeito por quem vos rodeia. Porque no fundo o que importa é vapear sim, fumar não. Ui. Pensavam que eu me tinha ido embora. Não. Pois é, tal e qual como eu tinha dito no vídeo, temos os Shures em preto, eles chamam isto o DLC Eclipse. Eclipsou-se. E então temos o em preto e com um complementozinho que é a cap e as drip tips em Ultim. Este será o javali que vai ser libertado por entre os meus faraós que ao dia 2, dia 7 estavam ativos. Ora, e o vencedor deste javali é Pedro Martins. Pedro Martins, tu és o vencedor. O nosso ursinho acabou de ganhar o nosso Shures em DLC Eclipse, o preto, e com a Top Cap em Ultim e as Drip Tips em Ultim. Este oferta da BP Mods, pelo Sr. Bruce, o que estava em review e que foi trabalhado. Foi uma oferta do Iceman, o nosso querido Adélio. Dito isto, e agora sim, não há mais nada para dizer, é agradecer o vosso apoio, agradecer a vossa presença e lembrem-se, vapear sim, fumar não. Fui!